E em Terra e Paixão, Graça e Irene irão armar uma armadilha contra Aline, mas as duas irão pagar com a própria moeda. Graça irá pedir a ajuda de Irene para colocar um fim em Aline, e Irene mandará Ramiro fazer algo com Aline que chocará até mesmo Capanga. Ramiro perguntará: "Mas tem certeza, patroa?" E Irene então dirá ao Capanga: "Se eu estou mandando é porque eu tenho. Aquela mulher vai me pagar por tudo hoje." Mas a vilã irá provar do próprio veneno, e Caio irá enfrentar Antônio pelo seu amor a Aline. No entanto, o jovem será expulso e perderá tudo, mas Angelina lhe dirá uma coisa que fará Caio e Aline ficarem ricos. Isso tudo poderá acontecer quando Graça, furiosa, estiver falando com sua mãe. Graça dirá: "Por culpa daquela viúva, o Caio desistiu de se casar comigo, mas eu já avisei a ela que o meu único objetivo será acabar com ela." Gladys se preocupa com o que a filha poderá fazer e diz: "Mas Graça, minha filha, você tem sim que lutar pelo amor do Caio, até porque a nossa família precisa desse casamento. Mas tudo tem um limite, minha filha." Graça olha para sua mãe e diz: "Pois eu vou acabar com aquela viúva, nem que seja a última coisa que eu faça. Eu vou fazê-la se arrepender de ter nascido." Gladys pergunta à filha: "Você falando assim, Graça, eu fico até com medo, minha filha. O que você está planejando fazer com aquela mulher?" Graça, olhando para sua mãe, dirá: "Eu planejei tudo. E eu te garanto que logo, logo a viúva irá se encontrar com seu marido." Gladys fica chocada e diz: "Graça, você não faça nenhuma besteira. Eu vou sempre te apoiar, mas isso é demais, Graça. Você está falando em dar um fim na vida de uma pessoa, minha filha." Graça então fala para sua mãe: "E você acha pouco? Ela me roubou o amor do Daniel e depois me roubou o amor do Caio também, mãe." Gladys, com medo do que a filha possa fazer, dirá: "Eu prefiro não ouvir mais nada e você esqueça esse absurdo." Gladys deixa a filha sozinha e sai. E Graça, sozinha, pensa: "Quem poderá me ajudar a acabar com aquela viúva? Mais claro, a Irene." Graça pega o celular e liga para Irene. E Irene, ao atender, pergunta: "O que foi que aconteceu? Graça, tudo bem com o bebê?" Graça então fala: "Está sim, mas eu preciso falar com você pessoalmente, Irene." As duas então marcam para se encontrar. E Graça, após desligar a ligação, diz: "Você vai me pagar, Aline. Ah, se vai." Enquanto isso, Antônio chama Caio e diz: "Você não se cansa de me decepcionar, Caio?" E Caio pergunta a Antônio: "Eu nunca te desrespeitei, mesmo você não merecendo o meu respeito." E Antônio rebate: "Você primeiro pagou a dívida daquela viúva, mesmo sabendo que eu tenho interesse naquelas terras. Depois você ainda desiste de cumprir a tua palavra de se casar com a Graça. Você é uma vergonha, Caio." O jovem interrompe o pai e diz: "Primeiro de tudo, que eu paguei e pagaria de novo a dívida da Aline. Até porque eu usei o meu dinheiro. E o casamento com a Graça seria um erro. Até porque quem eu amo de verdade é a Aline. E você sabe muito bem disso. Eu só ia me casar com a Graça por causa do filho do Daniel." Antônio, furioso, dirá: "Quando você vai entender que aquela mulher é minha inimiga? Tudo que ela fez é para me afrontar. Eu até tentei comprar aquelas terras por um valor muito maior do que elas valem, mas aquela mulher teve a petulância de negar minha proposta." Caio olha para o pai e diz: "Mas você acha mesmo que a Aline iria vender suas terras para o homem que mandou dar um fim na vida do marido dela? Eu nunca entendi o porquê de você querer tanto aquelas terras, mas eu ainda vou descobrir." Antônio então diz: "Você me respeite, seu moleque. E eu acho que você não entendeu, Caio. Se você não se afastar daquela mulher, eu não irei mais te reconhecer como filho." Caio logo retruca: "Eu me envergonho de ser seu filho. E sou eu que não quero ser chamado de teu filho."
Antônio, transtornado, dirá ao filho: pois eu quero que você saia da minha casa ainda hoje. Você está entendendo? Caio então diz: você não se preocupe, que eu não passo nem mesmo mais um dia debaixo do mesmo teto que você. Caio sai furioso e Antônio, olhando para o filho, diz: a gente cuida e dá tudo para um filho para depois eles se virarem contra o próprio pai. Angelina escuta toda a conversa e fica preocupada e diz: mas e agora? O que vai ser do Caio? Eu não posso deixar o Caio desamparado. Angelina vai até o Caio e diz: Caio, eu escutei a tua briga com teu pai, meu filho, e vi que ele te expulsou. Caio olha para Angelina e tranquiliza: você não se preocupe, Angelina, que eu tenho umas economias. E depois o Dr. Rodrigo logo irá conseguir na justiça a minha parte dessas terras. Mas Angelina, preocupada, diz: sim, Caio, mas esses processos podem durar anos, meu filho. Mas, Caio, se você realmente ama essa Aline, eu tenho uma coisa para te mostrar. Caio olha surpreso para Angelina e diz: e o que é, Angelina? Diga logo que eu tô curioso. Angelina então chama o Caio e o leva até o escritório de Antônio. Ao chegar lá, Caio pergunta: mas por que você me trouxe aqui, Angelina? Angelina então diz a Caio para olhar atentamente no armário. Caio, ao olhar, ele irá ver algo escondido. E ao pegar, ele olha para Angelina e pergunta: mas o que isso significa, Angelina? É o que eu estou pensando? E Angelina explica: eu vi, Caio, quando aquele geólogo trouxe essa pedra, e eu vi muito bem quando ele disse que tinha pego lá nas terras da viúva e que lá tem muito mais. Isso aí, Caio, é diamante. Caio olha para Angelina e diz: mas se isso é verdade, Angelina, a Aline tá rica. Então é esse o motivo do meu pai querer tanto aquelas terras. Caio logo se apressa e fala: eu tenho que avisar a Aline. Enquanto isso, Graça e Irene se encontram. E Graça fala do seu plano de acabar com a Aline. Irene, olhando para Graça, fala: eu realmente acho, Graça, que você está coberta de razão. Essa mulher já nos atrapalhou muito. Graça, no entanto, fala para Irene que não conhece ninguém que possa fazer esse tipo de trabalho sujo. Mas Irene dirá para Graça não se preocupar. Irene diz que conhece alguns capangas do Antônio, que faria qualquer coisa por um pouco de dinheiro. Graça então pergunta: então você vai me ajudar, Irene? Irene olha para a moça e diz: mas é claro, nós duas iremos acabar com aquela viúva. Irene liga para Ramiro e diz: eu tenho serviço para você, Ramiro. E Ramiro dirá: em que eu posso ajudar a patroa? Irene diz ao capanga para pegar a Aline e levá-la até um endereço que ela irá dar. Ramiro, ao desligar a ligação, pega o seu carro e vai em direção da fazenda de Aline. Ao chegar lá, Ramiro observa a viúva de longe no riacho. Ele então se aproxima e pega a Aline pelas costas. Ramiro coloca a Aline em um baú dentro do seu carro e sai em alta velocidade. Jussara, de longe, vê um carro que sai em alta velocidade das suas terras. Jussara, preocupada, dirá: mas quem será que era naquele carro? O que ele está querendo aqui? Logo depois, Caio chega e, ao entrar na casa de Aline, ele pergunta a Jussara: eu queria falar com a Aline, dona Jussara. Ela tá aqui? Jussara fala que a filha tinha ido se refrescar no riacho, mas que ainda não tinha voltado. Caio vai em direção do riacho e, não encontrando a Aline, ele volta para a casa de Jussara e pergunta: mas eu não vi a Aline lá. Onde será que ela foi? Jussara olha para o Caio com medo e Caio pergunta: mas o que foi, dona Jussara? Aconteceu alguma coisa? Você não parece bem. Jussara então diz: é que eu vi mais cedo um carro saindo em alta velocidade e eu acho que ele vinha da direção do riacho. Caio olha preocupado para Jussara e Jussara continua dizendo: eu tô com um mau pressentimento, meu filho, e coração de mãe não se engana. Caio tranquiliza Jussara: você não se preocupe, dona Jussara, que eu irei encontrar a Aline agora mesmo.
Caio pega o seu carro e sai à procura de Aline. Já Ramiro, ao chegar no esconderijo que Irene tinha mandado o capanga levar Aline, ele liga para Irene e fala: eu já estou aqui com a viúva, e agora o que eu faço com ela? Você quer que eu acabe com ela de uma vez por todas? Irene então olha para Graça e diz: o Ramiro já conseguiu pegar aquela infeliz. Graça com ódio dirá: mas eu quero ir lá ver ela. Eu quero que seja eu a última pessoa que ela irá ver. Irene então fala para Ramiro: você me espere aí que eu já estou chegando. Irene, no entanto, diz a Graça: você não pode sair daqui, Graça. Você tem que pensar no teu filho, no filho do nosso Daniel. Graça então diz: mas eu quero ver aquela mulher dar os últimos suspiros. Eu quero que ela pague por tudo que ela fez comigo, por todo o constrangimento que passei nessa cidade por causa dela. Mas Irene insiste e diz: não se preocupe, Graça. Eu vou lá e vou me certificar que ela pague por tudo. Irene então sai da casa e pega o seu carro e vai até o Ramiro. Enquanto isso, Iraê, ao passar perto do esconderijo onde Ramiro está com Aline, ela observa de longe Ramiro, mas o capanga não percebe. Iraê então observa o capanga em modo suspeito de frente da casa e diz: eu pensei que essa casa estivesse abandonada, isso tá muito estranho. Iraê então se aproxima e ao chegar perto da casa, ela escuta o grito de uma mulher. Iraê se assusta e volta correndo para a tribo. E Caio aflito decide ir até o pajé. E ao chegar lá, ele dirá tudo o que tinha acontecido e perguntará ao pajé: eu pensei que talvez alguém aqui pudesse ter visto a Aline por aí ou alguma coisa suspeita. O pajé então fala: eu não sei, Caio, aonde essa moça esteja, mas eu sinto que algo de terrível tá para acontecer. É então que Iraê chega assustada. E Caio, vendo a situação da moça, pergunta: mas o que aconteceu, Iraê? Iraê então responde: eu vi um homem suspeito, em uma casa abandonada aqui perto. E ao me aproximar da casa, eu ouvi gritos de uma mulher. Caio, olhando para Iraê, pergunta: mas como era esse homem? Iraê então diz: eu já vi ele antes. Eu acho até que ele trabalha nas tuas terras, Caio. Caio então fala: eu tenho certeza que é aquele rato do Ramiro. Caio então pede a Iraê para mostrar o caminho até a casa. A moça diz a Caio que irá levar ele até a casa. Os dois, sem perder tempo, vão até o esconderijo de Ramiro. Enquanto isso, Irene chega na casa abandonada e, ao ver Ramiro, pergunta: e a viúva, Ramiro, onde está? Ramiro, olhando para a patroa, diz: eu coloquei ela lá dentro da casa, dentro de um baú, como a senhora mandou. Irene pede ao capanga para tirar Aline do baú. E Ramiro, ao tirar Aline, surpresa, diz: você? Então foi você que mandou Ramiro me trazer aqui? Irene então diz: na verdade, foi a Graça, a mulher que você arruinou com a vida. Aline, sem entender, pergunta: mas o que eu fiz com ela? Eu nunca fiz nada contra ela. Irene olha para Aline e diz: deixa de ser sonsa. Você teve um caso com o Daniel e com o Caio, e os dois eram noivos da Graça. Aline, assustada, pergunta: e o que você quer me trazendo aqui? Ramiro olha para a moça e diz: eu acho que tá bem na cara que o objetivo aqui é dar um fim em você. Aline suplica e diz: não faça isso, Irene. Você também é mãe, assim como eu. Eu tenho um filho. Irene, no entanto, diz: eu sei muito bem como é ser mãe. E você me tirou meu filho, se lembra? Você me tirou o Daniel. Eu prometi para mim mesma que iria acabar com você. Ramiro aponta para Aline e pergunta: você quer que eu coloque logo um fim nela, patroa? E Irene dirá: não, seria muito fácil para ela assim. Eu quero que ela sofra. Eu quero, Ramiro, que você queime essa casa com ela dentro, viva. Ramiro se espanta com a maldade da patroa e diz: por mim tudo bem.
mas eu vou ter que ir até a cidade comprar produto suficiente para queimar toda essa casa. Irene então fala: pois vai logo, mas antes coloque essa mulher de volta no baú. Ramiro coloca Aline no baú, vai em direção da cidade. Enquanto isso, Caio e Iraê chegando na casa, Caio pergunta: então foi aqui que você viu o Ramiro? Iraê confirma, e Caio, ao olhar para a casa, vê Irene lá dentro. Irene, olhando para o baú, dirá: você irá pagar por tudo. Mas Caio se aproxima de Irene e diz: mas o que está acontecendo aqui, Irene? Irene, ao olhar para Caio, se assusta e diz: mas Caio, o que você está fazendo aqui? E Caio fala: eu que pergunto, Irene. Caio então escuta um grito vindo do baú. Ele se apressa e, ao abrir o baú, vê Aline. Aline, solta, se aproxima de Irene e lhe dá um tapa e diz: você tentou acabar comigo, mas eu vou fazer você pagar. Aline pega a vilã e coloca dentro do baú. Caio e Aline vão até a tribo e o pajé, vendo os dois, dirá: eu vejo um grande amor entre vocês dois e eu abençoo essa união. Caio, olhando para Aline, dirá: nós iremos ser muito felizes juntos, Aline. E hoje eu descobri algo que mudará a tua vida. Eu descobri o motivo desse interesse todo do meu pai nas tuas terras. São diamantes, Aline. É isso mesmo. As terras vermelhas têm diamantes. Aline fica chocada ao saber que tem diamantes em suas terras. Enquanto isso, Ramiro chega até a cabana e, procurando por Irene, não encontra. Ele então escuta um grunhido vindo do baú e diz: eu acho que a patroa se cansou de esperar e foi embora. Bom, mas eu vou logo terminar com esse trabalho e vou embora também. Ramiro então ateia fogo na casa com Irene dentro do baú. Será que dessa ela vai escapar? Agora me contem aqui qual final que vocês gostariam para a vilã. E me contem também de qual cidade vocês estão nos assistindo. E se você estiver gostando da novela, ative o sininho e se inscreva no canal para ficar por dentro de tudo sobre a novela Terra e Paixão. Isso é tudo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!